suas Bíblias, Miqueias, capítulo 7, nós vamos ler 2 versículos, versículo 8 e versículo 15. Amém? Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Vamos dar sequência à leitura. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso e cobri-la a confusão. E aquela que me diz, onde está o teu Deus? Os meus olhos a verão, sendo piada como a lama das ruas. Versículo 15, li o versículo 8 e 9, agora o versículo 20. 15. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Amém? Que você fique com essa palavra. Amém? Eu quero usar essa frase como matemática para a noite de hoje. Eu lhes mostrarei maravilhas. Diga assim comigo, meu Senhor me mostrará maravilhas. Eu quero que você medite nessa palavra. Nós estamos hoje debaixo de um propósito, e o propósito é: Deus deseja operar milagres dentro da casa. Algumas pessoas não puderam estar na igreja, desprovida de passagem, mas aí também essa questão do tempo, mas você é alguém que mora mais próximo da igreja, e para você é óbvio que fica mais fácil você estar na igreja. E que bom que você está aqui recebendo a porção da parte do Senhor. Hoje pela manhã, amém, eu fui atender um convite da pastora Silene e do pastor Michel, estava pregando naquela casa, e por incrível que pareça, a palavra que o Espírito brotou no meu coração foi a temática da nossa campanha de domingo, que fala do livro de 2 de Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 7. E foi uma noite muito especial. E eu estava orando em pensamento, Senhor, qual é a palavra que eu preciso liberar para a igreja na noite deste dia? E a palavra que ecoou no meu coração é esta. Nós sabemos que Miqueias foi um profeta, que Deus deu palavras de direção a ele. E as palavras que Deus colocou nos lábios de Miqueias foram palavras de exortação, mas também foram palavras de restauração. Por que Deus liberou palavras de exortação? Porque o povo estava vivendo em trevas. A luz do Senhor não estava no meio deles, porque eles preferiram trilhar o caminho da injustiça. Eles decidiram trilhar o caminho da conveniência. O que é o caminho da injustiça? É quando eu penso em mim e não penso no outro. Mas, pastor, se eu deixar de pensar em mim e pensar no outro o tempo todo, eu vou viver em prejuízos. Quando eu digo que você tem que pensar também no outro, você precisa pesar na balança e ver se o que você está fazendo é justo, se a maneira que você está se comportando é justa. Mas, pastor, se eu deixar as minhas emoções falarem alto, eu vou errar. A Bíblia é o diapasão. Amém, igreja? A Bíblia é o diapasão da nossa vida. Amém? Porque o diapasão é um instrumentozinho que o pessoal que toca guitarra usa para afinar o bagulho. Glória a Deus. Hoje eles vão lá no Google, tem uns aplicativos, mas eu lembro que alguns anos atrás a igreja teve que comprar um aparelhozinho para ajudar o pessoal a afinar o instrumento. Então o diapasão fala de uma ferramenta para afinar
um instrumento. E a sua vida é um instrumento. E você precisa estar afiado, não a partir da sua visão de mundo, mas você precisa estar afiado a partir da palavra. Então, se a palavra diz que você precisa honrar com o seu dízimo, quando você não honra, você está quebrando um princípio. Quando a palavra diz que você precisa aprender a perdoar e você não perdoa, você está quebrando um princípio. Quando a palavra diz que você precisa fazer o bem e você faz o mal, você está quebrando um princípio. Amém? Às vezes, algumas pessoas que não me conhecem tão de perto, elas acham que eu sou o homem mais barraqueiro do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu falo muito, né, sobre as minhas vontades, né? Aleluia. Pastor, então você mente? Não, eu tenho vontade mesmo. Glória ao nome do Senhor. Mas entre a vontade e a execução dela, glória ao nome do Senhor, tem uma lacuna muito grande. E de repente você fica imaginando, o pastor deve fazer barraco com todo mundo. Não, meu irmão, não faço barraco com ninguém. Glória ao nome do Senhor. Eu só tenho um princípio comigo. O princípio da coerência. Eu tenho isso como um lema de vida. Eu busco ser coerente com o meu discurso, e eu busco ser coerente com a minha vida, e eu busco ser coerente não apenas na minha vida na igreja. Eu busco ser coerente com todos os meus relacionamentos. Como assim, pastor? O que é ser coerente? É alguém que busca não se violar. Então, para mim, isso é uma violação. O Emerson perguntar para mim, pastor, o senhor está chateado comigo? E eu tando dizer para ele, estou não. Na minha concepção, isso é uma violação para comigo. Então, eu sou coerente. Estou sim. Estou bom para a gente conversar agora não, meu filho. Deixa para a gente conversar em outro momento. Glória, eu não te odeio não, te amo. Aleluia. Mas eu estou chateado sim. Mas eu não estou não, tá, gente? Calma. Eu dei só um exemplo. Porque às vezes, algumas pessoas, elas usam muito esse discurso. Eu preciso fazer a política da boa vizinhança. E às vezes, utilizando-se desse discurso, essas pessoas mentem. Aí alguém chega para ela e pergunta, você está triste? Comigo? Não. Aí, passa 2 minutos, uma outra pessoa pergunta para ele, uma amiguinha, um amiguinho, você está triste com a Suzana? Tô. Ela foi áspera comigo, ali na cantina. Por que ao invés de você falar para o amiguinho, para a amiguinha, você não falou diretamente com a pessoa? Ah, pastor, eu não me sinto à vontade para isso. Então, se você não se sente à vontade, não fale com ninguém. Fale somente com o Senhor. Quem está me entendendo diz amém? Se você não se sente à vontade, não fale com ninguém. Fale apenas com o Senhor. Porque aí você vai estar sendo coerente com o seu discurso. Amém? As pessoas, elas se prendem muito a casos isolados da Bíblia. Nós sabemos que Abraão mentiu. Nós sabemos que Isaac mentiu. Nós sabemos que aquela mulher, aleluia, que estava com seu filho morto, ela mentiu. E às vezes nós pegamos essas histórias isoladas para respaldar nossa incoerência. A Bíblia, ela é um livro fantástico por causa disso. Porque a Bíblia, ela mostra o ponto alto dos homens e o ponto fraco deles. O único cordeiro que tira o pecado do mundo definitivamente é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que significa? Significa que Jesus foi o único cordeiro sem mácula nenhuma. Todos os sacrifícios que foram feitos, por mais que eles seguissem o protocolo, tinha que ser sem mancha, tinha que ser defeito, mas era um ser dessa terra. Então tinha defeito. Só que Jesus nunca teve defeito algum. Por isso ele é o nosso Salvador. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, pastor, mas Deus salvou Abraão, porque ele errou, se arrependeu,
mudou de vida. E qual é a prova disso? Todas as vezes que Deus muda o nome do homem, Deus está levando ele a subir de nível. Qual era o nome de Abrão? De Abraão. Abrão. Mas, pastor, nem sempre isso aconteceu. Todos os homens que erraram, eles sofreram consequências dos seus erros. E nós precisamos olhar para os erros desses homens, até para a gente não endeusá-los, mas para a gente perceber que eles viveram o que eles viveram. Não é que eles eram perfeitos, eles viveram o que eles viveram porque eles tiveram fé para crer na promessa e persistir no caminho dela. Então você vai ver cumprida a promessa de Deus na sua vida. Não é porque você é perfeito, não é porque você é perfeita, mas é porque você tem fé. E pela extrema e soberana misericórdia do Senhor, Ele vai te levar para o propósito que Ele tem para a tua vida. Amém, igreja? Então Miqueias foi um profeta que ele denunciou a incoerência do povo, a injustiça do povo, a falta de luz que havia na vida do povo. Essa luz não está falando de energia elétrica, essa luz está falando da presença de Deus. Nós sabemos que ele foi ficando velho. E à medida que Eli foi ficando velho, sua visão foi escurecendo. Ou seja, ele foi perdendo a visão física. Mas a Bíblia fala que quando Deus se revela para Samuel, Deus se revela para Samuel antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. Pastor, eu não entendi. O que isso significa? Eli era um homem de Deus, mas que tinha uma postura incoerente. Qual foi a postura incoerente do sacerdote Eli? Ele permitia, como liderança principal, ele permitia que seus filhos exercessem o sacerdócio, mesmo não estando honrando princípios espirituais. Quem está entendendo diz amém. Aquilo foi incomodando o Senhor. Eli estava já velho, avançado de idade. A qualquer momento o neguinho iria morrer. Então, quando a palavra de Deus diz, Deus se revela para Samuel antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Ou seja, se Eli era homem de Deus e ele já estava perdendo a visão e ele estava idoso, o que aconteceria se Eli morresse? Não teria um outro que Deus pudesse usar para fazer as coisas que Eli fazia. Porque Deus não poderia levantar os filhos de Eli, porque eles nada tinham de aliança com Deus. Então Deus decide levantar Samuel, porque Samuel foi alguém que aprendeu com Eli e estava com o seu coração aberto para viver as maravilhas do Senhor. E Deus operou na vida de Samuel. Então, Deus precisa de pessoas coerentes com o céu, coerentes com o ministério e coerente uns com os outros. O que eu estava falando no decorrer do culto? A gente não pode, em todas as áreas da nossa vida, focar no problema e nem ficar chorando o tempo todo. Nós precisamos focar na promessa. É que nem quando você está fazendo uma faculdade, ou quando você está fazendo um trabalho que tem um nível de complexidade muito grande. Se você ficar nessa, aleluia, meu Deus, está muito difícil, meu Deus, está muito difícil, meu Deus, está muito difícil. Sabe o que vai acontecer? Você não vai suportar a faculdade e vai trancar a matrícula. Mas quando você se posiciona, não, está difícil, mas eu caminhei até aqui. Trancar a matrícula não é uma opção. Porque se eu trancar, se bobear, eu nem volto mais. Então não é uma opção trancar a matrícula. Eu vou permanecer até o final.
Entendeu, igreja? Isso é ser coerente. O interessante é que Deus levanta Samuel, Deus usa Samuel, Deus opera na vida de Samuel, e nós sabemos que o povo começa a dizer para Samuel, Deus já tinha dito lá atrás que isso aconteceria. O problema é que a gente tem, Emerson, mente pequenininha. Deus fala para a gente de certas dificuldades que a gente vai passar e a gente esquece. Mas quando nós entendemos que estamos vivendo o que Deus falou que viveríamos, tudo que Deus fala que a gente vai viver tem um início, tem um meio, mas tem um ponto final. Amém, igreja? Então você precisa entender se o que você está vivendo, Deus falou que você viveria ou não. Eu sei o que eu estou vivendo, Deus falou. Então, meu irmão, aleluia, eu estou sentado, no bom sentido, de pernas cruzadas. Senhor, me conduz. Porque tem um início, tem um meio e tem um final. Quem está entendendo diz amém? Eu estou dizendo em todas as áreas da vida. Aí, Deus falou que o povo, em algum momento, iria escolher um rei. Quando o povo começa a perturbar Samuel, dizendo, Samuel, nós queremos um rei, nós queremos ser como as nações que são vizinhas a gente, nós não queremos, aleluia, apenas o Deus Todo-Poderoso, nós queremos um rei de carne e osso, liderando a gente quer ser que nem as outras nações. E quando o povo fala isso com Samuel, quem estava ajudando a Samuel no exercício do ministério? Os filhos dele. Os filhos de Samuel também eram sacerdotes. E o povo não gostava muito dos filhos de Samuel. Que dá uma outra pauta para uma pregação. O povo também não gostava muito dos filhos de Samuel. Aí Samuel, quando o povo diz para Samuel, quero um rei, Samuel levou para o lado pessoal. Por que Samuel levou para o lado pessoal? Porque Samuel era um homem sério. Então ele pensou que o problema estava nele, como se o povo estivesse rejeitando ele. Aí Samuel vai orar, Senhor, eu estou fazendo tudo como manda o figurino. Eu até queria que eles gostassem dos meus filhos. Eles iam fazer o quê? Eles eram meio desligadinhos. Os filhos de Samuel. Não tão treva como os filhos do sacerdote Eli. Mas eles não eram lá, louvado seja Deus. Glória! Aí Samuel levou para o lado pessoal. Aí sabe o que Deus disse para Samuel? Samuel, acalma teu coração. Porque o problema não está com você, Samuel. O problema é comigo. O povo não está te rejeitando. O povo está me rejeitando. Aprenda a confiar em mim, porque tudo que está acontecendo faz parte de um processo. Qual é o tema? E eu lhes mostrarei maravilhas. Outro momento interessante para você ver como o homem tem uma tendência assim coerente. A Bíblia fala que o Senhor usa Samuel para dizer para Saul, depois que Saul virou rei. Porque a gente sabe que Saul reinou por 40 anos. Amém, igreja? Só que 2 anos Saul reinou debaixo da bênção. 38 ele estava com bicho no corpo. Claro, eu estou usando uma linguagem hiperbólica. Ou seja, ele estava debaixo de reprovação. Amém? Ele reinou por 2 anos debaixo da bênção e 38, aleluia. Mas pastor, por que Deus deixou Saul continuar reinando mesmo debaixo de reprovação? Porque o povo precisava experimentar daquilo que eles haviam escolhido. Eles não rejeitaram o Senhor, então recebe no lombo ninguém. Glória ao nome do Deus Todo-Poderoso. Quando Samuel disse para Saul, eu estou fazendo recortes para você entender o que é incoerência. Quando Samuel disse para Saul, Saul, Deus te rejeitou.
Deus não te quer mais. Aí sabe o que Saul diz? Samuel, o que o povo vai dizer quando tu tornar público que Deus não está mais comigo? É como se Saul quisesse dizer, eu não quero passar por essa vergonha, não. Eu não quero passar por esse constrangimento, não. Olha a incoerência. O cara não honra princípios, Deus reprova ele, e na hora dele experimentar de rejeição, ele fica preocupado em ficar mal na fita. Olha a incoerência. Ou seja, se você plantou abóbora, você não vai colher maracujá. Se você plantou tomate, você não vai colher pimentão. Então, se você deseja ter um caminho, aleluia, de honra, seja coerente. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem gente que vai ter inveja de você, não é porque você é ruim, porque na realidade, no fundo, essas pessoas queriam ter o que você queria, o que você tem, talvez seu brilho, talvez sua coragem, talvez sua ousadia, e existem pessoas que se levantam para te boicotar, porque você está num lugar que elas queriam estar, mas elas não têm coragem de se submeter ao processo. Quando Deus falou para Miqueias, a luz de Deus se apagou no meio de vocês. Vocês estão em trevas e o mal assolará suas vidas. E você que já estudou o Velho Testamento no seminário, sabe que o que Deus estava falando para Miqueias era que as nações inimigas se levantariam e devastariam a Israel. Mas o mesmo Deus que falou de uma cobrança, porque eles não haviam mantido a justiça como prioridade, o mesmo Deus que falou de um juízo que viria, é o mesmo Deus que disse: eu vejo lá na frente. Eu, o Senhor, vejo lá na frente. E sabe o que eu vejo lá na frente? Que os remanescentes, eles se prostrarão diante da minha presença. E por eles se prostrarem diante da minha presença, eu vou mudar tudo. Então, o mesmo Deus que falou, vocês estão em trevas, e a minha luz vai chegar até vocês. Mas antes que a minha luz chegue, vai chegar o juízo. Pastor, o que essa palavra tem a ver com esse domingo profético? Que a temática é: Deus vai operar milagres dentro da casa. Para que Deus opere o milagre dentro da casa, Deus precisa trabalhar na nossa ética. Deus precisa trabalhar na nossa moral. E Deus precisa trabalhar na nossa maneira de se relacionar com Ele. Quando a gente fala de ética, a gente fala de princípios. Então eu me movo a partir de um princípio e não a partir de circunstâncias. Alguém que mente, porque mentiram para ele, não tem ética. O que ele está fazendo? Dando ao outro o que do outro ele recebeu. Não, meu irmão, você precisa ter ética. E ética é coerência. Caiu ciclano, caiu Beltrano, caiu Maisano, e você está naquela, eu vou ser o próximo. Não, eu tenho uma ética. Eu confio no Senhor. E por eu confiar no Senhor, eu sou como um monte de Sião, que não me abalo, mas permaneço para sempre. Então eu tenho uma ética, um princípio de não fazer o que o outro está fazendo. Pastor, e o que é a moral? A moral está falando dessas trocas nas nossas relações. A moral está falando dessa troca. Eu quero te fazer uma pergunta.
Qual é o rastro que você tem deixado? Aleluia! Você tem deixado um rastro de alguém que realmente inspira a partir da fé que você professa. Deus está nos convidando a ter esse posicionamento. Quando aquela mulher procura o profeta Eliseu, ela diz para o profeta: teu servo, meu marido, morreu, cheio de dívida. E agora, profeta, vão levar os meus 2 filhos. E aí? Na realidade, essa mulher pôde ter procurado o profeta, porque ela sabia que o profeta operava muitos milagres, e talvez ela cria que o profeta iria resolver o problema dela, ou talvez ela foi até o profeta com tom de cobrança. Meu marido te servia, ia para o monte contigo, ia para a vigília contigo, ficava na portaria, participava dos retiros espirituais, e agora eu preciso que o profeta resolva o meu problema. Ela estava meio com a moral dela meio que distorcida, né? Porque geralmente, quando a gente não sabe se posicionar diante da vida, a gente tem muito disso. Culpar todo mundo pelas nossas desgraças. Culpar todo mundo pelas nossas desgraças. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem até situações que pessoas fazem com você de verdade. Porque tem um povo aí meio perturbado que só Jesus. Mas muitas das vezes aquela situação insiste porque eu não me posiciono. Uma pessoa chegou para mim uma vez no consultório: doutor, eu preciso que essa situação se resolva. Olha, eu busco dar o melhor de mim na minha família, participo de todas as festas, sou presente na vida dos meus familiares. Uma mulher, sou presente, mas eu não sei o que acontece. Eu não consigo receber da minha família tudo o que eu dou. E isso me deixa muito frustrada. Eu participo da festa de todo mundo, mas quando a festa é na minha casa, quase ninguém vem. Aí eu falei para ela assim: mas o que te motiva a participar dessas festas em família? Você participa dessas festas em família porque você curte esses ambientes? Ou você participa dessas festas esperando receber em troca o que você dá? Aí ela ficou pensando. Se você vai para essas festas esperando receber a medida do seu investimento, deixa de ir. Porque há quanto tempo, é uma sugestão, porque ela abriu um baita de olhão. Eu falei para ela: não estou te dando nenhum comando, não, estou te dando uma sugestão para você pensar. Porque você está há quantos anos vivenciando esse drama? Claro, nunca essa autoridade de profeta que eu estou pregando, né, meu irmão? Tem uma outra postura. Aleluia! Eu perguntei para ela assim: há quanto tempo você vive esse drama? Doutor, há muitos anos. E você já conversou com ele sobre essa situação que te incomoda demasiadamente? Doutor, já perdi a conta. Isso até já foi motivo de briga. E por que você ainda está acreditando que eles vão mudar? Das duas a uma. Ou você muda sua motivação em ir para essas festas, vai pelo prazer do momento, porque você curte a companhia daquelas pessoas, e ponto final. Agora, se você quer ir para essas festas esperando que elas vá para a tua festa também, deixa de ir. Porque senão você vai acumular mais frustrações na sua vida. Mas, pastor, essa realidade é muito difícil. Meu irmão, tem coisas que não dá para a gente mudar.
Tem coisas que não dá para a gente mudar, meu irmão. Irmãos, eu não quero entrar em questões de política, não. A gente já está terminando, é só um papo. Glória ao nome do Senhor. Meu irmão, eu não sou totalmente de direita e eu não sou totalmente de esquerda. Tem coisas que eu gosto da esquerda e tem coisas que eu gosto da direita. Mas eu não queria que o presidente atual estivesse lá na esplanada do Planalto. Vocês já sabem quem eu queria que estivesse lá. Aconteceu o que eu queria? Eu vou fazer o quê, meu irmão? Vou ficar revoltado? Vou ficar fazendo campanha para o cara quebrar a cara? Não. Se foi ele que o Senhor permitiu, Senhor, abençoe esse homem, Senhor. Abre a mente dele, converte o coração dele. Meu irmão, tem muita gente que gostou do governo do prefeito que foi reeleito no Rio de Janeiro. Eu tenho um outro olhar. A partir do quê, pastor? Das minhas leituras, algumas pesquisas. Aleluia! Eu não fui muito a favor desse prefeito, não. Não votei nele, não. Pastor, eu votei. Meu irmão, nada contra. Eu fui até o bandeirinha. Nada contra, meu irmão. Fique em paz. Glória a Deus, a gente não vai brigar por causa disso, não. Sou equilibrado. Eu queria um outro. Só que o outro que eu votei não ganhou. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer campanha para o prefeito não fluir? Não, pelo contrário. Eu quero que ele prospere. Então nós precisamos entender, meu irmão, que tem coisas que a gente não vai conseguir mudar da noite para o dia. Nós precisamos passar por aquele momento com resiliência para chegar lá na frente e cantar o hino da vitória. Mas, pastor, essa mulher quer que os familiares dela vá para a festa dela. Gente, familiar dela não quer ir para a festa. Que perturbação. Deus vai colocar outras pessoas no caminho dela para desfrutar da companhia dela. Porque existem pessoas que ficam correndo atrás de pessoas que não querem nada com ela. Nós precisamos aprender a se dar um valor. Aí, pastor, eu tenho medo de ficar sozinho. Geralmente, pessoas que têm problema com solidão são pessoas inseguras. Ah, pastor, solidão é muito ruim. Imagina o senhor velhinho, sozinho. Claro que não, meu irmão. Em nome de Jesus. Quem tem que cuidar de mim? Então Jesus me dá dinheiro. Glória! Mas você precisa entender que existe uma diferença de solidão para solitude. Quantas pessoas se envolvem em relacionamentos treva porque tem medo de solidão? Eu já ouvi de algumas pessoas, aleluia, não só aqui, meu irmão, na vida. Eu trabalho com aconselhamento, muito antes de ser pregador. Pastor, eu estou querendo casar nem apenas por causa do sexo. Claro, o sexo é maneiro. Mas às vezes não é só o sexo, é a solidão. Ai, pastor, não consigo me imaginar tomando café lá em casa sozinha. Eu não consigo me imaginar indo para uma festa sozinha. Ai, pastor, não consigo imaginar eu no culto sozinha. Eu sem minha costelinha, sem meu costelão. Aí, às vezes, por causa da costelinha e do costelão, ele entra em qualquer vento. Aí depois fica pedindo perdão ao Senhor. Ai, Jesus, que vontade de orar para tu matar essa treva. Jesus, me perdoa por esse pensamento. Você precisa entender, meu irmão, que o momento que você está vivendo faz parte de um projeto. Se você entender que Deus tem coisas para você lá na frente. Qual foi o versículo que Deus colocou nos lábios do profeta? Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sabe o que o profeta estava dizendo? Olha, a luz de Deus se ausentou do meio de vocês por causa da injustiça. Deus está trabalhando em suas vidas através desse processo. Só que quem não está ciente
da promessa que Deus fez a vocês, está zombando de vocês e está tentando minar o coração de vocês para que vocês não creiam que vão chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Mas olha qual é a palavra que o Senhor traz para mim liberar para vocês. Diz Miqueias: comecem a cantar. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sabe o que Miqueias estava dizendo? Acalmem o coração. Deus vai mudar o cenário. Acalmem o coração. Deus vai mudar a história. Da mesma maneira como Ele tirou vocês do Egito, debaixo de milagres, prodígios e maravilhas, esse milagre prometido vai chegar. E o último versículo, para a gente fechar. Louvor, pode subir aqui para cima. Vocês estão com uma unção profética. Pare um cântico aí. Olha o versículo 15. E eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Que você saia daqui hoje com essa palavra impressa, gravada no teu coração. O Senhor disse para o profeta Abacuque: Abacuque, escreve nos portais da cidade essa mensagem de que o Senhor vai trazer avivamento. Abacuque, escreve nos portais da cidade, nas praças, nas ruas, essa mensagem de que Deus vai trazer o avivamento. Aí Deus disse para Abacuque: para até quem passa correndo, preste atenção nessa mensagem. Aí alguns pregadores dizem que o profeta Abacuque, através de Deus, foi, Jorge, o idealizador do outdoor. É verdade, Joyce. Porque o outdoor não é para isso? Amém? Você passa de carro, passa de ônibus, passa correndo, e aquela letra é tão grande que chama a tua atenção, que nem você passa ali no Açaí, em Bangu, tem um outdoor ali, digital, né? Sei lá, acho que é isso o nome. Amém? Aí fica passando aquela mensagem e você fica capturado para ver aquilo. Glória a Deus. Tu fica tão capturado que tu dá uma desligada, tu sai do treco do carro. Então Deus falou para Abacuque: escreve nos portais da cidade, escreve nas praças. Está lá, só leia Abacuque. Até quem passa correndo, preste atenção na mensagem. Então Deus disse para Abacuque, e Deus também está dizendo para Miqueias: eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. Ou você acredita, ou você não acredita. Escolha acreditar. Porque milagre, ele precisa ser experienciado. Você precisa viver o milagre. Se coloque de pé. Sua vida é um milagre. Sua história é um milagre. Esse processo também é um milagre. Ah, pastor, eu estou liderando um grupo e esse grupo está tão desanimado. Eu estou liderando uma célula. Essa célula está tão murchinha. Aí sabe qual é o seu problema? Que você está liderando uma área dentro da igreja e você está percebendo que tua equipe não está correspondendo com as suas expectativas, e aí você faz uma aliança com eles. Eles estão desanimados lá e você fica desanimado cá. Vou te dar uma estratégia. Você está liderando uma equipe? Nessa equipe tem gente desanimada, mas tem pelo menos um animado, tem pelo menos um fervoroso,
cole com esse um. Traga esse um para mais perto. Começa a contagiar ele, começa a contagiar ela, e vocês juntos começam a fazer o trabalho. Pastor, vai ficar pesado para nós duas, para nós dois. Não vai não. Deus vai dar o suporte. Sabe por quê? Porque Deus vai começar a prosperar vocês dois. E se tem uma coisa que o povo gosta de ver, é resultado. Então, quando eles começarem a ver o resultado, sabe o que eles vão fazer? Chegar para perto. Teve um domingo desses, ou uma terça-feira, não lembro. E eu falei assim para o louvor, louvado seja Deus. Eu falei mais diretamente, acho que o Emerson e o Jasso que ouviram, não sei se foi o João. Não, é o João que estava tocando. E eu não sei se foi um domingo ou uma terça-feira, que eu não sou muito bom de data, não. E Deus derramou uma glória no louvor. Aí eu falei assim, cheguei aqui para ele, acho que o Emerson vai lembrar, até porque ele falou comigo. Eu falei assim, gente, eu tô adorando cantar com essa banda. Me sentindo artista, né? Me sentindo artista. Eu falei, gente, tô gostando de tocar, tô gostando de louvar com essa banda. Lembra? Meu Deus, que unção. Aleluia. Aí o Emerson falou assim, são os improváveis. Acho que foi isso que tu falou, né? Pastor, são os improváveis. Mas é desse jeito que Deus faz. Agora você só vai ter essa descoberta quando você decide não entregar os pontos. Só que o maior problema das pessoas, meu irmão, é que as pessoas elas têm dificuldade de fazer a sua parte. Interessante que o meu ofício, já estou terminando, que o meu ofício de psicólogo é um ofício meio solitário, né? Tatiane acabou de se formar, não sei se já fez colação de grau, se já deu entrada no CRP, então se bobear, daqui a pouco chega aquela carteirinha provisória, cismanto aí. Mas ela ainda não está clinicando, claro, ela já teve a experiência da clínica escola na faculdade. Mas a minha profissão de psicólogo é uma profissão meio solitária. Por quê, Joyce? Porque eu estou lá no meu consultório, na minha sala. Eu só vou ter a presença de um outro alguém se o paciente chegar. O paciente chegou, a gente desenvolve o trabalho. Ele vai embora, intervalozinho, aí chega o outro paciente. Então eu preciso entender que aquele paciente que me procura, ele tem essa expectativa. Tatiane, esse homem tem a solução para o meu problema. E eu olho para o meu paciente e digo, tu é o dinheiro que eu preciso. Claro, meu irmão, não é assim totalmente. Mas é verdade, gente. Cada paciente é um dinheiro a mais. Claro que eu não estou olhando só para o cifrão, mas também penso nisso. Não vou trabalhar de graça. Nem relógio trabalha, meu irmão. Tem que botar pilha. O que eu quero fazer você entender? É um trabalho de mim para com ele, dele para comigo. Quem está entendendo diz amém. Você precisa entender, meu irmão, que a sua vida cristã, ela também é meio solitária. Está aqui. A guitarra, ela é um instrumento de base. Se o João faltar, se o Jadson faltar, o Emerson toca. E dá para a gente fazer o louvor. Amém? Porque a guitarra é um instrumento de base. Ok? Ótimo. Só que a bateria e o baixo não tem como tocar sozinho. Porque não são instrumentos de base, como guitarra e como teclado. Amém? Então, o Emerson, por ele ser da guitarra, ele tem uma certa independência. Quem está entendendo diz amém. Porque ninguém vai para o monte tocar baixo. Mas você vai tocar um violão. Mas você já viu que quando a guitarra está tocando sozinha,
é de um jeito. Amém, gente? E já viu que quando todos os instrumentos estão harmonizados, é melhor ainda. O que significa? Que o Jarderson no baixo é tão importante como o Emerson. O João na bateria é tão importante como o Emerson. Quando eles entendem o valor de trabalhar em equipe. Deu a entender, meu irmão? Você precisa entender que na igreja nós trabalhamos em equipe. Mas enquanto o coleguinha do lado não entende o que é trabalhar em equipe, você não pode ficar de braços cruzados, porque ele não fez. Você precisa ser a base, fazer a sua parte. Mas se a equipe consegue trabalhar junto, a gente vai mais longe. Então receba essa palavra. Deus quer operar maravilhas em ti e através de ti. Assuma a sua posição de base. Assuma a sua posição de base. Carabaraio. E Deus vai te dar a bênção que você precisa. Louvem ao Senhor, por favor. Pra gente, deixa eu orar. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, hoje nós estamos encerrando, Senhor, mais uma sala de oração aqui na igreja, ao longo de, aleluia, desde as 11 horas da manhã, a igreja vem se movendo em oração, e eu quero te pedir, traz blindagem sobre a vida de cada uma dessas pessoas que vieram orar, que vieram clamar, aquelas que ficaram impedidas por causa do trabalho e por outras questões associadas à saúde. Eu também quero colocar a vida delas nas tuas mãos, como o Senhor falou para Miqueias: existem inimigos, inimigas que se levantam e que se levantarão para zombar da nossa fé, do nosso posicionamento, daquilo que a gente acredita ter sido levantado para fazer. Mas o Senhor disse que o Senhor vai jogar por terra a zombaria da inimiga, dos inimigos, e Deus glorificará o teu nome na vida daqueles que persistirem e perseverarem até o fim. Deus, nesta noite, nos leva para esse caminho, nos leva para esse caminho, aonde o Senhor nos mostrará maravilhas, maravilhas. Toma nas tuas mãos cada um dos teus e das tuas que estão aqui. Se seus corações estão turbados, confusos, entristecidos, como diz a Bíblia, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Quando conhecemos a palavra e nos relacionamos com Deus da palavra, nós entendemos que tu fez, que tu faz e que tu fará milagres dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. E eu quero nesta noite profetizar que o Senhor ainda este ano liberará bênçãos para aqueles que estão no caminho da promessa. Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo, líder. Eu te abençoo, diácono e diaconisa. Eu te abençoo, musicista. Eu te abençoo, pastores. Eu te abençoo pelo poder da palavra de Deus. Creia, 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 porque Deus já tem um caminho aberto para você passar e vivenciar milagres. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus já tem um caminho aberto. Faz muitas fontes em meio ao deserto. Haverá no
nuvens que trazem chuvas de bênção. ouça a voz, Ouça a voz. receba o escape e o livramento. Tua inimiga, teu inimigo, que são os demônios, ficarão perplexos. Um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Nesse deserto vão surgir fontes. A estéreo, ele fará mãe de filhos. A chuva vai vir, porque fala da bênção. Deus te dá escape e livramento. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os fiéis que aguardam e esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diga: vai.